Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Ana Pode. Aqui podemos falar sobre tudo, um podcast para toda a família. Hoje estou com uma convidada muito especial, a psicóloga Rose Plaça, que veio nos contar um pouco da sua história e para conhecermos o trabalho dela no dia a dia. Rose, seja muito bem-vinda. Queremos ouvir a tua história, porque a nossa história ela sempre tem que ser contada. Oi, Ana. Oi ao público do Ana Pode. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, agradecida por esse convite. Muito honrada. A Ana que eu conheço há algum tempinho, né? Desde que eu cheguei aqui em 2019. Me ajudou com os adolescentes. O filho dela foi um liderado meu e do meu esposo. E assim, um menino que a gente tem no coração, um menino de ouro mesmo. Assim, eu fico feliz por ver a evolução dele. E assim, uma família que a gente tem no coração. Estou muito feliz por estar aqui com você, Ana. Amém, obrigada. Rose, você, cristã, psicóloga, congrega na Assembleia de Deus Madureira, Ministério de Madureira e do Campo de Barra do Garças. E você e o Neto, seu esposo, trabalham com adolescente. Como é esse trabalho com adolescente? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, logo adolescente... Ai, vocês são doidos, adolescentes, não são adolescentes, são aborrecentes. Mas a nossa história com adolescentes, ela começou há 9 anos atrás, quando eu morava em Rondônia e a gente veio para Ribeirão Cascalheira. E aí resolvemos mudar, a gente veio para Ribeirão Cascalheira. Um ano após estar na igreja, o pastor já nos colocou para liderar jovens e adolescentes. E eu me identifiquei mais com os adolescentes. Não sei porquê, né? As pessoas falam que eu tenho uma mentalidade de adolescente, mas assim, é um público que eu me identifiquei, que eu tenho assim no coração em ajudar. Então, eu comecei a dividir os jovens e adolescentes e fazer um trabalho especial para adolescentes. E aí foi onde tudo surgiu, né? O nosso ministério, e nós ficamos 9 anos em Ribeirão Cascalheira liderando jovem e adolescente separadamente, os dois públicos, e viemos também para Barra do Garça. Eu vim para estudar, né? Nós vamos falar depois disso. Eu vim para estudar com a intenção de trabalhar com adolescentes. Por quê? Porque lá em Cascalheira a gente tinha uns 20, 25 adolescentes, mas a demanda deles acaba sendo igual. Então, assim, acaba sendo as mesmas coisas. E claro que a gente tem Jesus, e eu sempre soube disso, que Jesus ele é o princípio, ele é a base de tudo, e é ele quem cura. Mas tinha algumas coisas que eu precisava e Jesus começou a me tocar. Eu preciso de técnicas, eu preciso de jeitos, eu preciso de manejo com esses adolescentes e eu não conseguia. Então, assim, aí a psicologia veio na minha mente um dia. Eu falei, mas será que eu vou embora fazer psicologia? Será que eu vou? Será que eu vou? E aí ficou muito forte, assim, dentro de mim. Eu larguei tudo em Cascalheira, vim de mudança para cá para fazer psicologia, para trabalhar com adolescentes. Então, desde o início, eles foram o meu foco, eles são o meu objetivo na faculdade, todo mundo sabia disso. Desde o primeiro dia de aula eu falei, eu estou aqui para atender adolescentes. Por mais que todo mundo fale, não tem demanda, atende criança, atende... Não, eu assim, o meu foco é adolescente. Mas que bom, porque assim, pra gente exercer qualquer profissão hoje no dia a dia, você tem que ter amor no que você faz. Então assim, você já leva o amor em primeiro lugar, para depois trabalhar com essa criança e o adolescente. Porque a gente fala assim, a criança ela até 12 anos, mas muitos já evoluem antes, já se tornam pré-adolescente e temos que saber lidar com essa fase, né? Que ultimamente os dias são maus e estamos perdendo muitos dos nossos adolescentes para o mundo. E esse mundo que eu digo, é o mundo que estamos vivenciando hoje, porque há muita dificuldade de criar os nossos filhos hoje. Vemos que estamos em uma sociedade muito desapegada à família. Do jeito que tá bom, do jeito que ficar tá bom, e não é assim, né? A gente, assim, os adolescentes, eles são bombardeados com muitas informações. E, assim, por consequência, a família também. São muita influência de fora, né? Influência desse mundo que a gente fala, principalmente o celular, aplicativo, TikTok, Instagram. Então, assim, eles são, né, bombardeados de informações. E a família sofre com isso, por quê?
Muitas vezes o adolescente prefere ficar no celular, ficar isolado num quarto, ao estar com a família. E muitos pais não têm esse manejo, não têm esse entender, né? Esse entender como eu vou lidar com esse adolescente. E acaba deixando de lado. E a família vai ficando disfuncional. E aí os pais vão ficando, deixando os filhos de lado, ou cobrando demais e não entendendo aquele momento. E os filhos vão deixando os pais de lado e preferindo a tribo. Preferindo a sua tribo de amigos, preferindo a sua tribo fora, do que estar com a família. E tudo vai ficando disfuncional. Não todos, a gente sabe que tem pais que se importam, né? Tem pais que acompanham os filhos, mas assim, a maioria hoje é dessa forma, Ana. O que a gente vê muito é falar assim, na minha época não era assim. Uhum. Mas a gente também tem que evoluir, né? Com o andar de todos os dias, a evolução, ela é necessária no nosso dia a dia. Mas a gente ainda ouve muito isso, né? Muito, assim, a gente cresce, né? A gente evolui. Hoje, na minha época mesmo de adolescente, realmente não era assim. A gente não tinha essas informações, a gente não tinha... Para pesquisar alguma coisa na escola, tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, falar com a bibliotecária, você ficar sentadinho lá. Hoje você tem tudo. Na palma da mão. Então, assim, eles têm tudo. E, assim, a gente acaba falando isso mesmo, né? Na minha época, a gente não era assim. Na minha época... E muitas pessoas não sabem lidar com isso, com essa evolução, né? Com esse boom, com essa geração que aconteceu. Então, assim, a gente tem que aprender, a gente tem que também viver esse mundo de adolescente hoje, tentar entender o que está acontecendo, como que é o cérebro do adolescente, como que é a formação do adolescente, o amadurecimento, e entender esse bombardeamento de informações que a gente fala o tempo todo. Não é fácil. Não. Mas não podemos desistir. Precisamos nos adaptar. Eu tenho 2 adolescentes, né? 2 adolescentes não, eu tenho uma jovem. Eu tenho uma filha de 19 e um de 15. Então, assim, já passei para o processo da adolescência e agora estou passando de novo. E, assim, é muito complicado. A gente tem que querer muito e mesmo assim... E por estar também na igreja, né, Ana? Assim, pra gente, esse processo de ser adolescente hoje na igreja é muito difícil, como a gente tem falado aqui das informações, então influencia demais. Não é fácil cuidar de adolescente, é muito desafiador. Dentro da igreja não é fácil ser pai e mãe de adolescente também. E assim, como você já falou, a sua paixão pela psicologia, o porquê totalmente dessa escolha, psicologia? Então, como eu disse, eu precisava, na minha cabeça, ajudar esses adolescentes de alguma forma. E sempre, sim, eles me tratavam como líder, às vezes até como mãe, por vir de famílias disfuncionais mesmo. Chamava a gente de mãe, chamava o neto de pai. Então, assim, eu me sentia na obrigação de cuidar psicologicamente e espiritualmente deles. Então, aí eu fiquei conversando com meu esposo e isso me queimando no meu coração. Eu preciso ajudar. Claro que aqueles adolescentes eu não pude ajudar, porque eu saí, deixei eles em Cascalheira e vim para estudar. Então, aqui eu vim em 2019, então já tem 5 anos. Eu fiz 5 anos de faculdade, 6º ano agora que eu tô aqui. Mas de lá eu colhi frutos. Então, agora eu preciso ajudar outros adolescentes. Então, agora eu estou com outra demanda, em outro lugar. E, assim, eu creio que é a minha missão. Até que Deus me mande parar, mude de abordagem, mude de nicho. Eu creio que é a minha missão. E eu vou até o fim, por mais que todo mundo fale, desista, a aborrecente dá muito trabalho. Eles são aborrecentes, eles não são, gente. Eles são, assim, como você disse, que teve lá nessa cidade que você morava, mas sempre fica um elo de amizade, né? Fica. Mexe vira, a gente troca, conversas. Hoje as redes sociais nos aproximam muito, né? Não, então, assim, a distância não impede. E a maioria deles vieram hoje fazem faculdade, estão na Madureira. Então, assim, eles falam, a Rose tá povoando a igreja. Porque eles vieram pra cá e, assim, o tio Neto e tia Rose. Então, eles estão na igreja hoje, jovens, fazendo faculdade, mas foi o que a gente plantou lá atrás. Então, assim, eu creio nesse chamado, eu creio nesse princípio que nós temos de falar de Jesus depois da psicologia. Então, assim, eu creio que Jesus, ele cura e a psicologia também ajuda. Então, a gente tem também que quebrar esse tabu, né, Ana? Verdade. Porque, assim, os cristãos, eles têm isso, que, assim, é falta de Jesus. Ainda tem. O adolescente, não, assim, é falta de Jesus, só ir pra igreja. E, assim, a gente tem isso. A gente precisa também de uma ajuda profissional.
E graças a Deus, a gente tem quebrado muitos tabus aí com adolescente, com adulto, com pais. Eu falo assim que sempre Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar. Porque essa função de ser pai e mãe não é fácil. Então não podemos desistir dos nossos filhos. Como você disse, o Maurício Filho envolveu muito com vocês. Ele sempre gostou da salinha, porque na igreja nós temos a salinha infantil. Então, mas na pré-adolescência ele já não queria ficar mais na salinha. E foi quando nós te procuramos o neto e vocês abraçaram ele. E eu creio que hoje o Maurício Filho ele tem uma estrutura espiritual, porque vocês abraçaram ele e ajudaram. É como você diz, nós temos que buscar técnicas, porque às vezes o que aprendemos lá no nosso passado, hoje já não é uma realidade, né? Então assim, você foi buscar algo, lógico, é uma realização pessoal, a sua formação, mas com um objetivo diferente, que é salvar vidas, e essas vidas são os nossos adolescentes. E nessa formação sua, você se especializou em alguma área? Ana, eu trabalho com adolescentes, né, típicos e atípicos. Os atípicos são adolescente com TDAH e TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Por que também adolescentes com TEA? Porque a gente vê que a demanda de criança é muito grande, mas também tem muitos profissionais que trabalham com as crianças. Eu pensei, e depois que ele ficar adolescente, quem vai atender? Ele continua tendo demanda. Ele continua, às vezes não são as mesmas, óbvio que não são as mesmas demandas que uma criança tem, né? Ele já sabe falar, ele já sabe caminhar, mas tem ansiedade, tem o bullying de um autista na escola, tem a sexualidade, que a gente acaba não falando do autista. Então, sim, porque o autista ele tem hormônios, né? Os hormônios não têm transtorno. Então vai vir esse conflito de um autista na adolescência. E eu pensei, eu vou continuar no nicho de adolescente e vou atender autista adolescente. Também é outro nicho que eu escuto muito, que para eu assim deixar de mão, que não existe, mas eu sou incutida. Não adianta, assim, é meu amor, como eu te falei, é minha missão. Então eu também me especializei em TDAH, em neurodiversidade, né? E o autismo na adolescência. E assim, você já tem um consultório próprio, onde fica? Sim, Ana, eu tô atendendo junto com meu esposo lá na clínica dele, que ele é dentista. Fica em frente à Unimed, o consultório. E por enquanto eu tô lá, até assim ter muita demanda, e eu abri minha clínica. Mas assim, eu creio que no finalzinho do ano vai dar certo, mas eu tô atendendo lá. Então fica aí a nossa informação da psicóloga Rose Plaça, porque às vezes a gente não sabe a quem recorrer. Então você já tem, até para indicar para o seu amigo, para o seu vizinho, a quem recorrer. Como ela disse, às vezes preocupamos só com a criança, mas e as outras fases? Devemos cuidar também, porque é um ser humano. É diferente, muitas vezes assustamos com a situação, mas é algo que temos que evoluir junto com todos, porque somos uma sociedade e essa sociedade ela abraça todas as pessoas, então não podemos fazer distinção deles. E essas crianças, adolescentes, adultos são diferentes, é o que às vezes assusta, mas é algo que devemos buscar informação, até mesmo a sociedade em si. Às vezes é fácil a gente apontar, aquele menino é autista, mas você sabe o porquê, você sabe lidar, o que você pode fazer para ajudar. Muitas mães mesmo têm essa dificuldade de se socializar com a sua criança pelo preconceito. Porque hoje o preconceito ele está muito grande. Mas até que ponto você foi buscar informação sobre isso? Entender esse momento que está assolando a nossa sociedade, porque o que eles precisam mais é de atenção e amor. Você deu atenção, você deu amor, você ganha eles. Acolher, né? É assim, isso que você falou é muito importante, porque a própria Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu creio que a ignorância, né? Não a ignorância no sentido assim, pejorativo, mas não saber do que se trata, não saber olhar um adolescente, olhar uma criança e dizer, é doido, não é doido, gente, eles são autistas, ele tem um transtorno, ele tem um espectro
Então, a gente precisa entender, a gente precisa saber conhecer, acolher. Como você disse, ela só precisa de um abraço, só precisa de um acolhimento. Então, assim, a sociedade, ela tem que aprender sobre isso para poder não excluir. Porque a gente tem hoje, em última pesquisa, a gente tem 44-1. Ou seja, assim, em quase toda sala de aula vai ter um autista, uma criança ou um adolescente, em vários níveis, né? 1, 2 e 3. E aonde a gente vai parar? Hoje são 44, amanhã pode ser 20. Então a gente vai ter 2, vai ter 3 em sala de aula. E se a gente não souber, se a gente não aprender essa demanda, não aprender esse manejo, como é que vai ser? É uma sociedade, como você disse, é um ser humano. Então, assim, a gente... mas é 1, mas é 2, é nível 3. Então, a gente tem que conhecer sobre os níveis, entender o que eles precisam, o que eles não precisam, também é importante. E viver na sociedade, né, Ana? Porque às vezes a gente acha assim, ele é diferente, eu tenho que fazer de tudo. Uhum. Não, eles são como nós. Normais. Eles dependem de um diferencial, mas não precisa ser totalmente liberal. E dentro da nossa sociedade, eles são diferentes, eles precisam de um tratamento diferente, mas não podemos diferenciar tanto assim a ponto de excluir. E nem colocar esse, não pode, ele é um coitadinho, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Não, ele pode sim. Ele pode viver em sociedade, ele pode namorar, ele pode casar, ele pode trabalhar, ele precisa de algumas intervenções, talvez mais que um outro adolescente. Mas viver em sociedade é essencial. E para você, Rose, qual é a importância da família? A família é tudo, né, Ana? Ele é a base da sociedade. A gente vê, trabalhando com adolescente, a gente vê que todo trauma, toda a carga emocional que esse adolescente traz é da família. Começa tudo lá na infância, pelo jeito, pelo trato dos pais, separação dos pais. Então, assim, família disfuncional causa um adolescente disfuncional, com comportamentos disfuncionais, com emoções todas bagunçadas. Então, assim, por isso que a gente fala que a família é a base. Que se a família está bem, provavelmente o adolescente vai estar bem. É claro que existem casos que a família está bem, tudo está bem, e o adolescente ele tem algum problema biológico, né? Então, assim, ele vai ter alguma depressão, alguma coisa assim, você fala, mas minha família tá boa. Não é por isso. Mas tem alguma coisinha ali disfuncional. Então, a família é a base de tudo, tanto na sociedade, no meio cristão, na igreja, tudo começa na família. Começa e termina, né? A família, ela vem de Deus, né? A união, e os nossos filhos são herança do Senhor. Como você disse que a psicologia, ela praticamente te abraçou para acolher também as famílias, né? E nesse processo que você trabalha com os seus pacientes, a família é fundamental. Porque se a família não estiver empenhada no tratamento, não vai ter uma evolução. Porque a família tem que vestir a camisa. A família, você trabalha com o paciente durante a semana, uma vez na semana, e ele vai para casa com aquele treinamento, com aquelas técnicas, com aquele pensamento. Chega em casa, tá disfuncional. Na outra semana, muitas vezes, é quase que começar do zero. Então, assim, a família, por isso que eu falo, a família é a base. Se a família vestir a camisa do adolescente, vestir a camisa do adolescente autista, do adolescente com TDAH, entender aquele transtorno, entender o momento do adolescente, o que ele precisa, acolhimento, abraço, tudo vai fluir. O que você deixaria para os nossos ouvintes sobre essas duas questões? Como a gente evolui junto com eles? Buscar conhecimento é o principal, é o princípio de tudo. Buscar conhecimento, acolhimento e não excluir. Mesmo a inclusão. E o conhecimento, ele é tudo. Se a gente conhece alguma coisa, se a gente conhece sobre esse celular, se ele tem um manual, a gente vai estudar sobre ele e não vai errar. Então, é o que a gente espera de famílias e da sociedade em geral. Buscar conhecimento. Conhecimento, ele é a base de tudo. É a base de tudo. E quero te agradecer por este momento. Obrigada. Tenho certeza que a sua história vai alcançar muitas pessoas e até mesmo para a gente saber lidar no nosso dia a dia. E não sabemos como agir.
mas o que você trouxe aqui de informação para nós, tenho certeza que vai ser de grande valia. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui comigo e falar sobre este assunto que é muito importante hoje nos dias atuais. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada a você, muito obrigada à sua família por ter entrado, né, em nossas vidas. E depois que veio a pandemia, né, aí afastou todo mundo. E assim, mas eu que agradeço por ter a oportunidade de estar aqui falando, né, de adolescentes, da psicologia, de Jesus também, né, que a gente não pode deixar de falar, claro que é o principal. E contar um pouquinho da minha história, e eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Te agradeço mesmo de coração, muito obrigada. Eu quero aqui agradecer os nossos parceiros, Chocolate News, JR Advocacia, na pessoa do Dr. Juriver Ribeiro, e também Eluges Personalizados e Ateliê Fique Divas. E até o próximo podcast. Deus te abençoe.